Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, se inscreva no canal e ativem o sininho. Agora, preparem-se, porque o vídeo de hoje está imperdível. Em um avião que voava pelos céus, o rádio toca e os membros da tripulação foram solicitados a relatar a situação. Se ouvissem o rádio, deveriam responder. O rapaz de terno preto respondeu que o alvo havia sido destruído. Eles rapidamente responderam, como esperado de um mercenário de primeira classe. Ao lado dele, em cadeiras, tinham muitas pessoas inconscientes e ensanguentadas. De repente, ele começou a gritar, perguntando o que estava acontecendo. Eles responderam a ele, dizendo que ele trabalhou duro em benefício da organização todos esses anos. Mas ele sabia demais, então deixem ele levar todos esses segredos com ele para o túmulo. Naquele momento, o avião começou a cair e muitos clarões de fogo varreram a cabine. Após isso, ocorreu uma explosão brilhante. Um momento depois, Lin Yuan acordou em um lugar desconhecido completamente assustado. Agarrou o peito com a mão e olhou para ao seu redor, se perguntando onde estava e se não havia morrido na explosão. Ele agarrou a cabeça e percebeu que algo parecia ter danificado seu cérebro. Ele se curvou ao chão, continuando a segurar a cabeça. Há 1000 anos, quando a lua vermelha de sangue brilhou no céu, fissuras espaciais se abriram por toda parte. A era dos monstros começou sobre o mundo. Hordas de monstros começaram a destruir impiedosamente tudo que eles viam. As armas humanas eram inúteis na luta contra esses monstros. Após 10 anos, restavam apenas 100 milhões de pessoas no planeta. A humanidade está prestes a enfrentar a extinção completa. Mas, em um momento de profundo desespero, surgiu a esperança da salvação, o mestre das bestas espirituais. Progressivamente, muitas pessoas receberam seus espíritos e, cada geração de senhores das almas animais, as pessoas herdaram e desenvolveram suas habilidades. A humanidade criou com sucesso uma nova civilização que podia resistir os monstros. As pessoas tinham esperança novamente, mas cada besta despertada tem seu próprio rank. Do mais baixo rank ao rank SSS. E ele, Lin Yuan, sua alma de besta, é do mais baixo rank. Ele não tem família ou amigos, deve confiar na alma da besta para se estabelecer, mas é impiedosamente zombado que ele é apenas uma alma de besta rank. Ele é tão fraco como ele ainda tem coragem de vir à escola. Eles o humilham sempre que querem. Ele é apenas um pedaço de lixo jogado fora pelo mundo. Um grupo de pessoas rudes o espanca na rua e grita para ele não se aproximar de Sumu, senão eles irá espancá-lo até a morte. Lin Yuan coça a parte de trás da cabeça e pensa, então isso significa que ele se mudou. Deus teve pena dele porque ele foi brutalmente assassinado em sua vida anterior. Então ele viu em sua frente uma pessoa parecida com ele, este clone. Perguntou se ele também havia sido abandonado. Lin Yuan olha para tudo isso desconfiadamente e percebe que é terrível, pois ele não pode mover seu corpo. O clone disse-lhe que se for assim, então deixe este mundo cruel com ele. Lin Yuan perguntou se ele não queria se vingar. O clone respondeu que ele estava morto e não teria como se vingar, e que Lin Yuan é apenas um garoto patético que assumiu seu corpo. Ele respondeu com um olhar ameaçador que patético não significa ser fraco, porque eles deveriam apenas aceitar a derrota e deixar o mundo decidir seu destino, porque eles não podem mudar isso e escolher seu próprio caminho. O clone perguntou se era necessário continuar vivendo para morrer após outra traição, e se isso não é doloroso. Lin Yuan gritou que é doloroso não poder escolher, mas agora ele quer viver segundo suas próprias regras. O clone respondeu tocando o cabelo. Isso tudo soa ótimo, mas se ele continuar a viver em seu corpo de lixo, mais cedo ou mais tarde ele acabará como ele. Ele respondeu que, se ele não tentar, ele nunca saberá. Ele provará que até o lixo pode chegar ao topo e mostrar ao mundo que seu destino está em suas mãos. O clone disse-lhe que ele era estranho, e ele se perguntou se ele iria morrer novamente. O clone disse que era bom ele manter sua palavra e se vingar por ele, e desapareceu no ar. A partir deste dia, ele se chamara Lin Yuan. Ele de repente percebeu que podia se mover, e disse para ele não se preocupar. Ele definitivamente manteria sua promessa, mas como ele pode se fortalecer? A lei da hierarquia deste mundo
é que os donos de bestas Rank E realizam apenas trabalhos de baixo pagamento, mal conseguindo sobreviver, é claro. Em casos extremos, ele pode voltar ao seu trabalho anterior, tornando-se um assassino novamente. O sistema informa que a besta despertou e dominou o sistema de evolução das bestas, após o qual todas as características da besta lagarto preto apareceram. Lin Yuan viu a janela do sistema diante dele e perguntou-se o que era. Long o cumprimentou e falou que a partir de agora o acompanharia e observaria seu crescimento. Ele perguntou novamente: "Então, esta é a sua besta?" Long respondeu que sim. Agora eles são parceiros cujo vínculo é construído na confiança. Eles definitivamente se darão bem um com o outro. Lin Yuan se levantou rapidamente e caminhou na outra direção, fazendo com que Long perguntasse para onde ele ia e se ele não estava curioso para saber como ele poderia ajudá-lo. Ele respondeu que definitivamente perguntaria quando chegasse a hora, mas agora ele tinha uma coisa importante a fazer. Long disse novamente que se ele precisasse de ajuda, era só pedir. Enquanto isso, uma garota chamada Sumu estava caminhando no meio de uma rua estreita e alguém a parou e falou para ela se ela não iria mais fugir. Ela perguntou a este homem o que ele precisava. O cara trouxe a ela um buquê de rosas e a convidou para um encontro. Ela disse a ele que ele estava sonhando acordado. Ele realmente achava que ela estaria interessada em déspotas. Ele respondeu que sabia que ela tinha uma besta de rank S, mas ela a havia despertado recentemente. Ele havia encontrado especialmente alguns mestres de alma de besta de rank B. O cara perguntou: "Você acha que eu não consigo o que quero?" Ela gritou com ele furiosamente. Ele disse a ela que também havia batido naquele lixo. Sumu gritou com ele e perguntou o que ele fez com Lin Yuan. Ele respondeu que ele era muito arrogante e ousou cruzar seu caminho. Agora só restavam os dois e ela não tinha escolha a não ser sair com ele. Naquele momento, alguém de repente correu por todos os seus guardas com velocidade incrível e se aproximou dele pelas suas costas. Era Lin Yuan, que agarrou-o pelo pescoço e começou a estrangulá-lo. O cara percebeu que era ele e gritou seu nome. Lin Yuan sorriu e disse: "Então é aqui que ele está." Assim que seus guardas perceberem o que estava acontecendo, saltaram e começaram a se aproximar de Lin Yuan, mas não tiveram tempo de fazer nada antes que Lin Yuan chutasse as costas do cara e se afastasse dele. Os guardas tentaram pegar ele, mas em um momento depois, ele já estava a uma grande distância deles. Enquanto os guardas se viravam para ele, o cara que sofreu o golpe caiu de cara no chão e muitas pétalas saíram voando do buquê. Ele ficou com muita raiva, apontou o dedo para o Lin Yuan e gritou para seus guardas o matarem. Os homens se dividiram e começaram a caminhar em direção ao Lin Yuan com um olhar ameaçador e gritaram: "Sim, precisamos usar transformações." Nesse momento, cada guarda se transformou em uma enorme besta. Lin Yuan viu isso e pensou na transformação, e eles parecem exatamente como animais, e se perguntou se ele também pode fazer isso. Long respondeu que sua besta era apenas um lagarto comum. Pontos de evolução eram concedidos por absorver outros e por vencer as batalhas, podendo assim obter baús com recompensas. Ele falou que não precisa usar a transformação para vencer. Long gritou assustado, perguntando se ele queria se expor ao ataque em um corpo humano, dizendo que ele era louco, pois seria morto com apenas um ataque. Ele respondeu que, se transformasse, morreria ainda mais rápido, lembrando que em sua vida passada era um assassino. Naquele momento, o homem gritou para seus guardas, perguntando o que eles estavam esperando. Eles deveriam atacá-lo. Os guardas, que haviam se transformado em monstros, começaram a se aproximar dele, rosnando alto. Lin Yuan observava silenciosamente o que estava acontecendo, e naquele momento, um brilho de luz ocorreu no espaço. O homem assistia a tudo com uma expressão traiçoeira no rosto, dizendo que Lin Yuan era um idiota, pois seria destroçado. Após chegar a essa conclusão, ele riu, mas de repente uma nuvem densa de poeira apareceu diante dele, através da qual notou duas sombras e ficou alerta. Lin Yuan correu rapidamente e pulou nos ombros de um dos monstros, enrolou as pernas em volta do pescoço do monstro e começou a torcer a cabeça, e após um momento, conseguiu e o sangue do monstro jorrou. Ele desceu ao chão e o monstro foi completamente destruído.
Sumu observava o que estava acontecendo e ficou perplexa ao perceber que ele era capaz de derrotar uma besta de rank B com as próprias mãos. Ele se abaixou ao chão, agradecendo que suas habilidades da vida passada não havia desaparecido, pois esse corpo era muito mais fraco. Sumu continuou a admirar sua força. Long gritou para ele, parabenizando-o por derrotar uma besta de rank B e receber um baú de ferro negro. Ele perguntou com interesse sobre o baú. Um baú desceu do céu diante dele, e Long gritou que esse baú poderia conter coisas úteis, como super equipamentos ou pontos para subir de nível em habilidades. Ele gritou para que o baú se abrisse, e Long disse que era um livro de habilidades aleatório. Ele poderia obter uma habilidade aleatória, cujo nível variaria de rank E a rank A, sendo a chance de obter uma habilidade de rank A de 1%. Ele estendeu a mão para a janela do sistema, pensando que tudo estava bom, desde que não fosse uma habilidade de rank E. De repente, houve um brilho de luz, e Long gritou surpreso. Era uma habilidade de rank A, Luz do Dia. Uma vez ativada a alma da besta, ela seria capaz de emitir luz branca capaz de derreter até mesmo o aço, com a temperatura máxima alcançando 100.000 graus. Ele ficou feliz por ser uma habilidade de rank A, e Long falou que ele era realmente sortudo. Era incrível. Talvez eles devessem comprar um bilhete de loteria. Enquanto isso, Lin Yuan apontou o dedo para o homem parado em choque, com as 3 bestas ainda atrás dele, e ele disse que agora não era hora de comemorar. O homem apontou o dedo para ele e gritou, correndo para trás de seus monstros, que essas criaturas deveriam matá-lo, e por isso ele daria a eles 10 milhões. Os animais estavam muito ansiosos por essa vitória. E de repente, Sumu se virou para Lin Yuan e ofereceu para invocar a besta e ajudá-lo. Ele a impediu com a mão e disse que não havia necessidade disso, e pediu para que ela fossem mais longe dali. Naquele momento, ele pensou que ela era uma das poucas que foram gentis com ele, e ele não permitiria que ela fosse prejudicada. De repente, um enorme monstro apareceu acima dele, criando um redemoinho sobre seu corpo. Ele fez vários movimentos rápidos e desviou de todos os golpes que se aproximavam, após o que pulou na cabeça da besta e, com um movimento rápido da mão, destruiu essa criatura, virando a cabeça novamente. Após tais movimentos súbitos, ele pulou para longe do monstro, e essa criatura foi jogada diretamente na parede e completamente destruída. Long se alegrou e gritou que essa era uma vitória e outro baú foi obtido. Lin Yuan sorriu e ficou em posição defensiva, pensando que eles não deveriam achar que ele era o mesmo cara do passado. Após esses pensamentos, ele rapidamente correu em direção dos monstros restantes, ambos gritando ao mesmo tempo, Deus, ele está fazendo isso tão rápido. Com apenas um movimento, ele arrancou as cabeças dos monstros e os destruiu. O homem levantou as mãos e gritou que isso simplesmente não podia ser. Ele implorava para deixá-lo seguir, porque ele estava errado. Os olhos de Lin Yuan brilharam com uma luz intensa, e ele disse com uma expressão ameaçadora que já era tarde demais. O homem ficou muito assustado com essa resposta e ficou atordoado, seu corpo cheio de suor frio de medo. Sumu, que ainda estava atrás dele, olhou para ele e pensou que ele era uma pessoa muito forte. Ele olhou para o outro lado e disse, segurando a mochila nas mãos, que eles já estavam de saída. Ela respondeu, olhando para a cabeça quebrada do valentão. Está bem. Ela pensou que parecia que ele não a incomodaria mais. Ela se sentia envergonhada por ser uma mestre de alma de besta de rank S e não ter protegido ela mesma. Mas Lin Yuan a salvou, e ela nem imaginava que ele era tão forte. Ele ficou surpreso com o olhar dela e perguntou o que era, se ele tinha algo em seu rosto, porque ela estava olhando para ele daquela maneira. Ela falou com um leve medo, que não. Após o que aconteceu, ela tentou dizer em uma voz trêmula que queria agradecê-lo e pedir que ele a perdoasse por tê-lo arrastado para tudo isso. Ele respondeu que isso era normal, porque eles eram colegas de classe e deveriam se ajudar. Ela lhe disse que pensava que eles eram amigos. Ele perguntou a ela o que era, ela sorriu e respondeu com embaraço. Não, nada, mas já é tarde. Ela tinha que voltar para casa, e disse que eles se verão na escola amanhã. Naquele momento, ela se perguntou em sua mente o que havia de errado com ela. Long falou para Lin Yuan,
dizendo que ele era muito sortudo. Lin Yuan baixou o olhar e pediu para ele não dizer esse tipo de bobagem. Ela é uma das amigas do dono original do corpo, e se agora pertencia a ele, então é claro que ele precisa protegê-la. Ok, agora é hora de falar sobre o caso deles, disse Lin Yuan com uma voz trêmula. Lin Yuan ponderou. Como esperado de um ex-assassino, seu olhar e tom eram bastante intimidadores. Ele chegou à casa de Lin Yuan, entrou e gritou, ativando a alma da besta. Após isso, seu corpo brilhou com uma cor amarela brilhante. Long fechou a boca surpreso ao ver que Lin Yuan se transformou em uma besta e disse que no mundo dos monstros ele só serviria para um lanche. Ele pensou que não era surpreendente que sua melhor alma de besta fosse chamada de lixo. Long perguntou se ele precisava de seu conselho. Lin Yuan gritou para ele que podia dizer. Long falou de volta que ele pode absorver e ganhar pontos de exaltação e usá-los para se fortalecer. Ele acabou de receber os pontos do baú. Lin Yuan perguntou novamente o que ele queria dizer com absorção. Long falou para ele comer e apontou sua garra para a geladeira. Lin Yuan olhou para ele confuso, e Long continuou a dizer que ele precisava comer. As almas das bestas são iguais aos animais comuns. Primeiro ele precisa comer muita proteína. Ele também precisa lembrar de se manter em forma e comer carne crua. Lin Yuan olhou silenciosamente para o frango cru e não se aproximou da mesa. Long ficou um pouco chateado e pediu para ele comer rapidamente. Assim, ele se fortaleceria imediatamente. Lin Yuan pensou que sim. Ele faria isso para subir de nível. Ele agarrou o frango cru pela garganta e deu uma mordida na carne. Long falou para ele depois de um momento que ele havia consumido com sucesso a carne fresca do frango. Lin Yuan estava satisfeito com a comida que havia comido e acariciou seu estômago. 5 pontos de elevação foram recebidos. Lin Yuan pediu para usar isso para crescer, e Long lhe disse ok. Lin Yuan continuou deitado no chão, e de repente se levantou e gritou que havia comido sem piscar, e precisava de mais carne, e disse que haveria uma festa de carne naquela noite. Long falou que aprovava isso. No dia seguinte, como resultado de absorver 100 coelhos selvagens, suas características aumentaram, e agora sua besta era muito maior, e ele não pensava que não apenas o nível, mas também o talento aumentaria. Ele chegou à escola, sentou-se em sua mesa, e girando um lápis na mão, pensou que, embora ele não fosse mais tão insignificante, isso não era suficiente, porque ele precisa conseguir mais pontos, e, quando se tornar ainda maior, precisará encontrar um lugar isolado para não atrair atenção. Ele renasceu e subirá ao topo deste mundo. De repente, seus colegas de classe se aproximaram dele e gritaram algo com um olhar ameaçador em seus rostos. Ele olhou para um deles e se perguntou se o Feng, esse valentão, frequentemente incomoda Lin Yuan e Jiang. Ele se pergunta por que eles sempre agem como idiotas. É simples, entre eles está Wu Mochuan, o mestre de uma das almas de bestas de Rank S na escola. Feng continuou a gritar, chamando-o de lixo, perguntando quanto tempo mais ele deveria repetir, que ele deveria seguir mais rápido e não fazê-los esperar. O outro cara gritou que ele deveria se sentir honrado só pelo fato deles permitirem que ele fizesse algo por eles. O cara perguntou se ele entendeu, o chamando de idiota. Lin Yuan gritou de volta para eles o deixarem em paz, e quebrou o lápis em sua mão de raiva. Feng apontou o dedo para ele e gritou, "O que ele está dizendo?" Lin Yuan perguntou calmamente se ele não entende a língua humana. Wu Mochuan se aproximou e disse que a alma de besta de Rank é mais fraca está tão ousada hoje, ele pode facilmente acabar com o lagarto dele, então ele não deveria se exibir. Lin Yuan olhou silenciosamente para ele com um olhar ameaçador, e ele continuou a dizer que o lixo deve ficar no lixo. É uma vergonha que haja uma alma de besta tão fraca como ele na escola deles. Se ele estivesse no lugar dele, teria morrido na vala. Lin Yuan respondeu que, infelizmente, ele planejava viver confortavelmente. Wu Mochuan lhe disse ameaçadoramente e em voz alta, inclinando-se sobre sua mesa, que faria ele mudar de ideia. Lin Yuan pediu para ele tentar, com um sorriso no rosto. Naquele momento, a professora entrou e pediu para os alunos ocuparem seus lugares. Era a professora da turma, chamada Zhang Yue. Wu Mochuan viu ela e disse a ele que ele teve sorte hoje,
mas não teria sorte todos os dias. Long voou até Lin Yuan e disse em voz alta que esse cara é tão arrogante, mas ele permanece com um espírito tão calmo. Lin Yuan respondeu que ele é uma alma de besta de rank S, e é natural que ele seja arrogante, mas cedo ou mais tarde ele será derrotado. Long pensou. Ele disse tais palavras impiedosas com um tom tão calmo, parece que ele está se tornando como um mestre. Zhang Yue disse que agora ela distribuiria os recursos de cultivo da escola para eles, chamados de cristais de alma de besta. Os rapazes ouviram atentamente a professora e Lin Yuan se perguntou o que era isso. Long respondeu que os cristais de alma de besta são o sangue e a carne transformados de um monstro após a morte, geralmente divididos em altos, médios, baixos e piores ranks, contendo energia enorme, adequada para absorver as almas das bestas e também podem aumentar bastante suas habilidades no mundo do mestre. Tais cristais de alma são equivalentes à moeda existente. Quanto maior o rank do cristal de alma, maior o preço. Apenas cristais de alma de baixo rank já custam 1000. Lin Yuan falou de volta que isso era realmente uma coisa boa. Zhang Yue anunciou em voz alta que a escola distribuía os cristais de alma de besta conforme o ranking de suas almas de besta despertadas. Isso era feito para mostrar como o mundo dos mestres de alma de besta é cruel, e tudo nele se baseia apenas na força. Os fortes estão no topo e os fracos são eliminados. A sobrevivência do mais apto é a maior justiça no mundo dos mestres de alma. Wu Moxuan, cuja alma de besta despertada é o esqueleto rei de rank S, recebe 10 cristais de alma de besta de alto rank. Wu Moxuan levantou-se do seu lugar e falou que ele é o mestre de uma das 2 almas de bestas de rank S na escola. A outra é Sumu. Antes deles, havia um estudante do ensino médio que despertou a alma de uma besta corvo do sol dourado de rank S. Agora, ele é o senhor mais forte dos 9 estrelas. Wu Moxuan definitivamente se tornaria tão forte quanto. Zhang Yue se aproximou dele e disse que, embora ele tenha subido tão alto, não deveria relaxar com seu talento. Se ele se desenvolver gradualmente, pode se tornar o mestre da alma de besta. Wu Moxuan falou de volta para ela agradecendo, dizendo que não a decepcionaria. Ela falou para Jiang, cuja alma despertada é de um besouro de pedra gigante de rank A, que ele receberia 5 cristais de alma de rank médio. Li Feng, com uma alma de lobo demoníaco furacão de rank B, recebe 5 cristais de alma de rank baixo. Lin Yuan, com uma alma de besta lagarto de rank E, recebe 5 cristais de alma do pior rank. Wu Moxuan decidiu perguntar em voz alta se com uma alma de besta de rank E, Lin Yuan pretendia bater o recorde da escola com uma alma de besta tão inútil. Ele não achava que ele se tornaria um mestre, era melhor se tornar um trabalhador qualquer e se poupar da vergonha. Ele e um grupo de rapazes o humilharam e riram alto. Lin Yuan se aproximou da professora e agradeceu pelos cristais que recebeu, e ela pediu que ele se esforçasse mais. Wu Moxuan perguntou novamente com um sorriso se o cristal de alma do pior rank valia 1000 moedas. Ele poderia comprar um saco com radiação dentro. Não é adequado para cultivar uma alma de animal. Ele começou a gritar que não queria tal lixo, mesmo que fosse dado, mas quem se importa? Neste momento, Long sussurrou para Lin Yuan em seu ouvido que os cristais de alma inferiores são formados quando monstros são destruídos por armas nucleares, e sua carne e sangue são contaminados por radiação nuclear após a morte, mas contém uma enorme quantidade de energia que sua habilidade de devorar pode absorver. Isso é uma coisa ótima para ele. Ele ouviu atentamente as afirmações de Long e ponderou que é assim que funciona. Zhang Yue disse que está tudo bem. Ela lhe daria um cristal de alma de besta de alto rank dela mesma. Ele sorriu e a agradeceu por isso, mas perguntou se ele poderia pedir para substituir o cristal de alto rank por um de baixo rank. Ela gritou com ele irritada, perguntando se ele podia ouvir o que estava dizendo. Ela sabe que ele está com pressa de aumentar o poder da alma da besta, mas ela não pode ser alimentado com inúmeros cristais extremamente prejudiciais. Ele agradeceu novamente e disse que, nesse caso, ele aceitaria. Ele se sentou em seu lugar com um cristal de alma de alto rank. Wu Moxuan olhou para ele, pensando como o talento de Lin Yuan era insignificante,
e como a professora Zhang Yue poderia ser tão solidária com ele. Long disse mais uma vez, ao lado do rosto de Lin Yuan, que o custo de um cristal de alma de alta qualidade é de 10.000, enquanto um de baixa qualidade custa apenas 100 moedas. Ele poderia trocá-lo por 100 cristais de alma de baixa qualidade, mas as pessoas comuns não carregam tanto dinheiro consigo. Ele perguntou o que deveria fazer. Long sugeriu seguir ao Palácio da Alma de Besta após a escola e trocá-lo lá. Ele respondeu que era uma boa ideia. Naquele momento, alguém chamou seu nome. Era Sumo, que se aproximou e perguntou com um sorriso no rosto por que ele estava ali. Ela se ofereceu para irem para casa juntos após a escola, pois precisava contar algo a ele. Ele disse que tudo bem, e ela continuou dizendo que acabara de ouvir do diretor que o cara que a incomodava havia deixado a escola, o que era ótimo. Naquele momento, Li Feng, Wu Mochuan e Jiang ficaram surpresos ao vê-la se aproximar dele, e Li Feng perguntou surpreso se ela não era a bela da escola, Sumo, e ficou se perguntando se eles se conheciam. Li Feng também ficou muito surpreso e gritou porque ela, a dona da alma de Besta Raposa da Neve Nyled de nível S, estava andando com um lixo. Eles tiveram uma boa conversa com Lin Yuan, e Wu Mochuan se perguntava por que esse Lin Yuan era tão sortudo. Ele tem a alma mais fraca. Ele ficou muito irritado, questionando por que todos eram tão gentis com ele, da professora Sumu. À noite, após a escola, esse grupo parou Lin Yuan na saída da sala de aula. Ele perguntou com um sorriso o que mais eles queriam dele. Wu Mochuan perguntou em voz alta que tipo de poção do amor ele deu à professora e que meios ele usou para se aproximar de Sumu. Da última vez, ele fez com que aquele cara rico a detivesse para que ele pudesse intervir heroicamente e se tornar o salvador. Como resultado, esse valentão deixou a escola e desapareceu. Lin Yan perguntou com um olhar ameaçador. Então foi ele. Ele percebeu que foi ele quem matou Lin Yuan. Wu Mochuan gritou que uma garota bonita como Sumu é adequada para um talento como ele, e não para um fraco inútil. Então por que ela está com você? Wu Mochuan disse que ele deve ficar longe dela, e perguntou se ele entendeu isso. Além disso, Wu Mochuan disse a ele que onde eles apareçam, ele deve fugir de lá com velocidade incrível. Lin Yuan pensou que, se começasse uma briga na escola, seria punido. A professora Zhang Yue é tão gentil com ele, e ele não queria dificultar as coisas para ela. Após esses pensamentos, ele se aproximou do rosto de Wu Mochuan e disse que não podia e não queria fazer isso. Wu Mochuan gritou com raiva que, para uma pessoa arrogante como ele faria um favor e abriria os olhos de Sumu para que ele é apenas lixo, mas ele não quer que ela pense que ele está intimidando o fraco. Wu Mochuan propõe fazer o seguinte: se ele passar pelos testes de 7 dias da besta, ele comerá um saco de cristais inferiores, e se perder, desaparecerá de sua vista. Lin Yuan respondeu que era uma aposta séria, e perguntou se ele tinha certeza de que poderia lidar com isso. Wu Mochuan falou porque deveria ter medo de apostar com um lixo como ele. Lin Yuan concordou com ele com um sorriso no rosto e apertou sua mão em aprovação. Após algum tempo, ele saiu para encontrar Sumo, e ela disse a ele que ele estava atrasado. Ele respondeu que algo havia acontecido, perguntando por que ela o chamou. Ela disse com um sorriso no rosto que nada importante havia realmente acontecido. Ela tem uma alma de besta de rank S, então a escola lhe deu 10 cristais de alta qualidade e ela quer compartilhar metade com ele. Ele perguntou o que exatamente ela queria compartilhar, e ela respondeu cristais. O que mais seria? Ela ouviu dizer que ele só recebeu cristais de baixo rank por ter uma alma de besta de rank E. Naquela luta em que ele a defendeu, ele foi tão resistente e não foi inferior a um de rank B. Contanto que ele treine duro, ele definitivamente será capaz de se desenvolver. Ela se pergunta como eles poderiam dar a ele apenas cristais de alma de baixa qualidade. Ele agradeceu pela preocupação, mas disse que não poderia aceitar seus cristais. Ela falou de volta que ouviu dizer que a dificuldade do teste da besta não é nada fácil, até mesmo os de rank B podem falhar. Ela não precisa de todos, e ele deveria absorvê-los porque isso o ajudará muito para o teste. Ele perguntou se ela não temia que, dando a ele metade dos cristais, ela seria incapaz de passar nos testes. Ela se virou para ele com um leve sorriso e disse para ele não subestimá-la.
Ela tem uma alma de besta raposa da neve de 9 caudas de rank S. Ela pode passar isso mesmo sem cristais de alma. Ele a ouviu e perguntou como seria isso, embora não pudesse contar a ela a razão. Mas se eles pudessem passar nos testes, ele aceitaria a proposta dela. Ela perguntou novamente se isso era verdade. Então eles concordaram. Ele respondeu que claro que era verdade, mas se ele falhasse nos testes, então o jogo não valeria a pena. Então ele precisava se preparar bem. Ela falou de volta que concordava com isso. Ele olhou nos olhos dela e pensou que, no dia do teste da besta, ela ficaria chocada com a força dele. Long disse a ele que ela se importava muito com ele. Eles se despediram e seguiram seus caminhos separados. Lin Yuan disse a Long, em resposta, que ele estava falando bobagens, para levá-lo ao palácio da alma da besta. Long disse como o humor dele mudou rapidamente. Palácio da alma animal. Eles entraram e Long disse que o palácio é destinado apenas para mestres da alma animal. É lá que a besta será testada. Ele concordou e disse que primeiro precisava trocar os cristais. Ele se aproximou do gerente e pediu para trocar por cristais de alma de besta de baixo grau. O homem olhou para ele questionando essa atitude e ajustou os óculos para examinar cuidadosamente os cristais. Ele pensou que Lin Yuan tinha enlouquecido, trocando um cristal de alta qualidade por lixo. Ele colocou o saco de cristais na mesa com um estrondo e disse: 100 cristais de baixa qualidade, a taxa de comissão é de 500 moedas. Lin Yuan respondeu que estava tudo bem. Long perguntou a ele se ele não achava que era algum tipo de louco. Lin Yuan respondeu, colocando o saco no ombro, que há uma linha tênue entre gênio e loucura. O homem, ainda chocado, observou-os cuidadosamente. Em um armazém abandonado fora da cidade, um enorme monstro se levantou e rugiu alto. A janela do sistema reportou: alma animal, lagarto negro gigante. Estado, fase de crescimento, avaliação de talento, rank B nível, besta de batalha de 7 estrelas. Altura, 3 metros e 10 centímetros. Peso, 540 quilos. Métodos de ataque, mordida, ataque de garra, habilidade de luz do dia. Faíscas mágicas brilhantes apareceram ao redor do corpo do lagarto negro, e um pequeno cristal roxo apareceu em sua pata. Long ficou surpreso com isso e gritou que ele havia absorvido com sucesso a radiação nuclear, recebendo 1000 pontos de evolução. Lin Yuan, reencarnado como um lagarto, disse que um frango dava apenas 5 pontos, e por absorver um cristal de alma de baixa qualidade, ele recebeu 1000. Essas 100 pedras são iguais a 100.000 pontos de evolução. Cada nível é dividido em 9 estrelas. Seu nível atual é de uma besta de batalha de 7 estrelas. Há ranks como Imperador, Senhor das Bestas, Mestre das Bestas, General das Bestas e Besta de Guerra. Após absorver todos os cristais, na opinião dele, não há nada difícil no teste da besta. Uma semana depois, no Palácio da Alma da Besta, muitas pessoas se comunicavam e discutiam questões urgentes. Um rapaz disse que estava tão nervoso, ele absorveu todos os cristais de alma emitidos pela escola e só tinha uma besta de batalha de 4 estrelas. Não sabia se poderia passar no teste. Outro rapaz disse a ele que era terrível. Ele já tinha uma besta de 4 estrelas, que é pelo menos de rank B, enquanto o dele era rank D, mal alcançou 2 estrelas. Nesse ano, há 2 ranks S na escola deles. O rei esqueleto réptil Wu Mo Xuan e a raposa da neve de 9 caudas Sumu. Ele nem sabia qual era o nível deles. O outro rapaz temia que só eles pudessem entrar na Universidade da Besta Yanjin ou na Universidade da Besta da cidade. Wu Mo Xuan gritou e estendeu a mão em direção a Lin Yuan, dizendo que o cristal de alma que a professora Zhang Yue lhe deu ajudou seu lagarto patético a avançar para o primeiro nível da besta marcial. Lin Yuan não prestou atenção às perguntas dele e continuou por conta própria. De repente, Lin Yuan se virou e decidiu perguntar a ele se estava pronto para isso. Wu Mo Xuan cruzou os braços e continuou a falar que sua alma de besta já havia alcançado o nível de uma besta marcial de 8 estrelas, ele passaria facilmente no teste. Lin Yuan respondeu que ele não perguntou isso, perguntou se ele estava disposto a comer um saco de cristais de baixa qualidade. As pessoas ao redor ficaram muito surpresas com a pergunta,
e começaram a sussurrar entre si. Lin Yuan tinha enlouquecido. Wu Mochuan possui uma besta de batalha de 8 estrelas. Wu Mochuan e seu grupo de caras ameaçadores estavam irritados com o comportamento dele, mas de repente a professora Zhang Yue se virou para os alunos e anunciou que o exame começaria em breve. Ela pediu que eles levassem sua identificação e ingresso, entrando no palácio um a um. Muitos alunos estavam assustados com os eventos iminentes. Wu Mochuan apontou o punho em direção a Lin Yuan e gritou para ele esperar até o fim do teste, pois ele estaria acabado. Lin Yuan respondeu sem emoção que tudo bem. No Palácio da Alma, terceiro andar, área de exame. O homem no centro da área de exame disse: número do exame, 95.821. Lin Yuan, por favor, prepare-se para o exame. Ele se aproximou do homem e respondeu que estava ali. O examinador o perguntou, examinando cuidadosamente os documentos em suas mãos, se ele havia despertado uma alma de besta de rank E. Ele respondeu que sim. O homem pensou que era uma pena que ele provavelmente não passaria no exame e desejou-lhe boa sorte, dando-lhe um tapinha no ombro. Lin Yuan agradeceu ao professor por seu apoio. Depois sentou-se na cadeira do sistema, colocou o capacete e o sistema informou que a simulação de combate começaria em breve. A contagem regressiva de 5 a 1 começou, e um momento depois, seus olhos se abriram e brilharam com uma luz intensa. Ele se encontrou em um deserto estéril e percebeu que parecia não haver vantagem de terreno que pudesse aproveitar. Ele ouviu um som alto, o que o fez olhar ao redor e, à distância, notou um monstro se aproximando, o que o deixou muito cauteloso. Era um lobo do deserto, uma besta de guerra de 3 estrelas, o oponente da primeira fase do teste da besta. O lobo do deserto começou a rosnar alto e abriu a boca amplamente. Lin Yuan tentou desviar dos movimentos súbitos deste monstro, pensando se era realmente tão fraco. Long perguntou a Lin Yuan se ele não iria se fundir com a alma da besta. Ele respondeu, enquanto observava o monstro sendo atacado, que após ser atacado por bestas de baixo nível, isso não era necessário. Simplesmente aproveitando essa oportunidade, ele aqueceria bem seus músculos. De repente, havia vários monstros atrás dele. O professor ficou muito surpreso ao assistir o que estava acontecendo e se perguntou se esse rapaz havia passado no primeiro nível. De repente, Lin Yuan começou a atacar novos monstros com as próprias mãos, torcendo o pescoço dessas criaturas. O professor gritou para os outros olharem. Outro homem ficou surpreso com sua reação e perguntou o que estava acontecendo. O professor se perguntou o que estava acontecendo. Lin Yuan havia matado um lobo do deserto de 3 estrelas sem usar o poder de uma alma de besta. Ele nem mesmo se fundiu com a alma da besta ainda. Todos ficaram surpresos com seu talento. Ele destruiu o último monstro e o sangue desta criatura foi derramado. Ele fez um movimento decisivo e acabou finalmente com essa criatura. Os professores começaram a gritar e perguntar como ele conseguiu fazer isso. Ele era apenas um monstro, derrotando 3 lobos do deserto de 3 estrelas sem se fundir com uma alma de besta, um evento sem precedente. O professor agarrou a cabeça e gritou para o outro homem. Então, ele acha que Lin Yuan está trapaceando, afinal. O propósito do exame era testar a força da alma da besta, e ele nem sequer tirou vantagem dela. O outro professor disse com uma expressão séria que isso é realmente contra as regras, mas não é trapaça. Eles verão se ele passa no 3º nível, se não, ele falhará nos testes da besta. O professor disse de volta que é verdade. Os 2 primeiros níveis são projetados para os candidatos se adaptarem ao ritmo do combate real. O 3º é a chave. É quase impossível passar no 3º nível sem recorrer ao poder da alma animal, mesmo com a força que ele está mostrando agora. É uma pena que sua avaliação de talento da alma da besta seja apenas rank E, mas se sua alma da besta fosse mais forte, seu futuro seria promissor. Long pediu-lhe para economizar suas forças. Isso é apenas um aperitivo. O verdadeiro teste estará à frente. Ele estava entre os monstros que se atacavam, e de repente, um monstro incrivelmente enorme com olhos vermelhos brilhantes apareceu diante dele e olhou para ele de forma ameaçadora. Long disse que este é o rei de 6 estrelas dos lobos do deserto.
A boca de Lin Yuan se abriu em choque e um suor frio brotou em seu rosto. Ele falou com uma expressão séria que derrotar uma besta desse nível requer um alto nível de talento da alma da besta. Não é à toa que dizem que apenas candidatos com almas de besta de rank A e acima são capazes de passar nos testes da besta no primeiro ano de treinamento. É hora de mostrar sua verdadeira força, ele falou em voz alta, fundindo-se com a alma animal. Long falou para ele que finalmente fez isso. Naquele momento, seu corpo inteiro se iluminou de azul, e a janela do sistema mostrou-lhe todas as características do enorme lagarto negro no qual ele havia se transformado. Depois de um momento, Long gritou de alegria que ele havia alcançado um nível mais alto. Isso é um novo começo. Ele abriu sua boca enorme e rugiu alto para o monstro. De repente, um dos professores assistindo ao que estava acontecendo ficou pensativo e perguntou-se o que aconteceu com a fraca alma animal do lagarto. Até mesmo uma coisa pequena como a habilidade de se tornar um tiranossauro. O professor gritou e perguntou se ele não cometeu um erro durante a inspeção, e perguntou se ele realmente era de rank E. Outro professor gritou, mostrando-lhe os documentos. Ele não é cego, se ele não acredita. Então deve verificar por si. O cartão de registro mostra exatamente rank E. O professor perguntou novamente, gritando em perplexidade. Então o que está acontecendo? Uma besta gigantesca como essa deve ser pelo menos de rank general. Isso é incrível. Apenas alguns dias se passaram desde o despertar da alma da besta, e ele já tem uma alma de besta de rank general, o que significa que seu talento não é inferior a rank S. Na verdade, é SS ou SSS. O enorme lagarto se encontrava diante do pequeno monstro assustado e indefeso. Ele foi capaz de alcançar esse nível. O monstro mostrou os dentes e pulou alto, rosnando alto. O corpo do lagarto continuou a brilhar com luz mágica. Lin Yuan balançou sua pata e destruiu seu oponente com um movimento fácil. Os professores ficaram incrivelmente assustados e gritaram que ele matou a besta de 6 estrelas em 1 segundo. Um deles ordenou que o outro ficasse ali e continuasse a registrar seus detalhes enquanto ele relatava a situação ao examinador-chefe. O professor gritou para ele se apressar com isso. Outro professor, que correu para relatar o que estava acontecendo, sorriu e pensou que finalmente um talento surpreendente havia aparecido em sua cidade. Muitos lobos começaram a se aproximar de Lin Yuan, e ele se perguntou se mais lobos haviam aparecido. O grau de dificuldade do exame era um pouco decepcionante para ele. Long voou mais perto dele e gritou que os 3 primeiros níveis são necessários para obter uma pontuação de aprovação. Ele deveria continuar a lutar para obter uma pontuação mais alta, pois isso é importante, já que muitas universidades famosas recrutam mestres de alma de besta com base nos resultados do teste da besta. Rei Lobo do Deserto de 6 estrelas e 10 de 3 estrelas. Este nível parece testar a capacidade de combate dos mestres de alma. Ele rugiu alto e percebeu que, para ele, isso era uma mera ninharia. O resto dos lobos se aproximou dele, mas naquele momento ele fez um movimento súbito e o sangue dos monstros se derramou. Depois disso, houve um flash brilhante de luz, e um dos lobos foi destruído e ficou fortemente ensanguentado. Depois disso, Lin Yuan continuou a destruir um monstro após o outro, e após algum tempo, destruiu todos os monstros. Após derrotar todos eles, se perguntou quantos níveis mais havia. Enquanto isso, o examinador-chefe Zhao Shan perguntou por que era necessário chamá-lo, e por que tanta pressa. Ele pergunta se eles não sabiam que os fiscais não têm permissão para deixar a área de exame sem autorização. O professor disse a ele, Senhor Zhao Shan, que um candidato tinha indicadores fora do normal, então ele queria que ele olhasse pessoalmente. Zhao Shan perguntou, o que ele disse, é algo fora do normal. O examinador continuou a explicar que a avaliação de talento dele não correspondia à força que ele demonstrou. Zhao Shan respondeu que não há nada de incomum nisso. Muitas pessoas superam seus limites durante o combate real. Um rank B pode superar o desempenho de um rank A. Ele está exagerando demais. O examinador gritou de volta que seu talento era rank E. Zhao Shan virou-se bruscamente para ele e perguntou novamente, gritando, como ele ousava participar nos testes da besta com um talento tão baixo.
Esse cara é corajoso, e ele só foi convocado devido ao aluno que despertou uma alma de besta de rank E. O examinador gritou de volta. Senhor Zhao Shan, primeiro você precisa olhar para a luta dele, e depois tirar conclusões. Ele foi ao computador para mostrar tudo o que estava acontecendo na área de exame. Zhao Shan disse que não poderia ser que um mestre de alma de besta de rank E foi capaz de passar nos testes. Neste momento, ao redor do corpo do lagarto, havia apenas a poeira restante da batalha feroz. Zhao Shan viu isso e ficou muito cauteloso. Após ele ver, gritou e perguntou se eles têm certeza de que ele é de rank E. Outro examinador perguntou. Então agora ele entende por que eles o chamaram aqui. Ele acha que Lin Yuan tem a força de pelo menos um general das bestas. Muitos monstros se formaram ao redor dele novamente, agora ele está no 10º nível do teste. O 10º nível é o último nível, é muito difícil, já que cada um dos 10 lobos tem a força de uma besta de guerra de 7 estrelas. Foi perguntado mais uma vez. Então isso significa que se ele puder passar no nível 10, isso será a prova de que ele tem o poder de um general das bestas. Zhao Shan respondeu que sim, e além disso, as melhores universidades começarão a lutar por ele sem exceção. Todos que conseguiram passar nos 10 níveis do teste são gênios, pelo menos. O futuro deste jovem é de um mestre de alma de besta de rank Lord, talvez ele até se torne um mestre de alma de besta de rank Imperador. Os examinadores ficaram muito surpresos com essa informação e abriram suas bocas. Zhao Shan falou, ok, é muito cedo para falar sobre isso, resta saber se ele pode passar neste nível. Neste momento, Lin Yuan estava pensando que ele achava que o estágio final de avaliação de habilidade seria o chefe dos monstros. Mas aqui estão apenas 10 reis lobos do deserto. Essas criaturas o olhavam com um olhar ameaçador. Lin Yuan moveu-se de repente para atacar essas criaturas, gritando que eles são apenas lixo. Ele apontou suas garras para eles e continuou a gritar e destruir um após o outro com velocidade incrível, dizendo que não importa quantos sejam, eles são apenas um monte de lixo. Mais e mais lobos se dirigiam para ele, mas ele os destruiu com agilidade e velocidade. Essas criaturas não podiam morder seu corpo, o que demonstra uma defesa aterrorizante. Os examinadores perceberam que ele era capaz de suportar o ataque das bestas de guerra de 7 estrelas. Ataque, defesa, velocidade e poder explosivo, todos em um nível perfeito. O examinador disse, se isso é verdadeiramente um talento de rank E, então eu posso me suicidar. Tudo ao redor estava cheio de sangue dos monstros mortos. E Lin Yuan olhou para longe, pensando, mais 6. Ele abriu a boca e os lobos ficaram muito cautelosos ao verem um monstro desses na frente deles. Zhao Shan se perguntou, com medo, que tipo de poder era esse. Nesse caso, ele fez uma onda de explosão brilhante que iluminou toda a área e decidiu se livrar deles de uma só vez. Ele criou um feixe brilhante direcionado para os monstros e esmagou toda a estrada em seu caminho. Após isso, Lin Yuan rugiu alto e levantou a cabeça. Os examinadores estavam perplexos e não entendiam que tipo de técnica era essa. Eles assistiam ao que estava acontecendo com medo no campo de exame. Tudo se transformou em pó e, um momento depois, o sistema relatou que o candidato Lin Yuan passou com sucesso em todas as etapas do teste da besta. Lin Yuan se sentiu aliviado por a aprovação da besta ter sido muito mais fácil do que ele esperava. Como ele passou no último nível, isso significa que ele está garantido uma boa nota. Ele se pergunta quantas pessoas ficarão surpresas quando os resultados forem anunciados. Afinal, até mesmo Wu Mochuan, com um talento de rank S, definitivamente não conseguiu passar no teste da besta. Ele quer aproveitar esta oportunidade para mostrar a todas as universidades que mesmo uma alma de besta de rank E pode ter um poder tremendo. Long também pensa que o exame acabou. Lin Yuan então tira seu capacete. Ao lado dele estão 2 homens, olhando para ele com perplexidade. O perfil de Lin Yuan é exibido na tela do computador, indicando que seu gênero é masculino. Sua idade é de 18 anos. Sua alma de animal despertada é um lagarto preto. Sua avaliação de talento corresponde a rank E. E sua força real é igual a um general de besta de 3 estrelas. Esses dados foram obtidos de forças demonstradas em uma simulação de combate real,
sujeitas a alguns erros. Os homens o olham e pensam horrorizados. Com 18 anos, menos de 2 semanas após o despertar da alma da besta, ele alcançou o rank de general de besta de 3 estrelas, um poder simplesmente aterrorizante. Zhao Shan olha para Lin Yuan e, com uma expressão carrancuda, o parabeniza por passar em todos os níveis do teste da besta. Ele pergunta se Lin Yuan sabe o que isso significa. Lin Yuan sorri feliz e pergunta se isso significa que ele tem uma boa nota. Um dos examinadores explica felizmente que isso significa mais do que uma boa nota. Ele demonstrou talento e força. Portanto, as universidades de bestas de Yanjing e Modu competirão certamente por ele. Lin Yuan responde que isso é bom e pergunta quando os resultados serão publicados. O examinador responde que, se nada acontecer, as listas serão anunciadas naquela tarde. Nesse momento, um dos examinadores pensa que, geralmente, outros sentem excitação ou alegria, mas ele é muito calmo. Lin Yuan sai da cápsula, se curva e agradece a todos. Em seguida, acrescenta que, se for tudo, ele irá embora. O general Zhao Shan o chama e pede para ele esperar. Lin Yuan pergunta surpreso se tem mais algo. Zhao Shan pergunta por que seu talento é apenas rank E, e se algo deu errado durante o despertar de sua alma animal. Se ele tiver algum problema, ele pode se dirigir a ele, que ele ajudará. Mas Lin Yuan explica que não. Sua alma de besta era de fato fraca durante seu despertar. Por isso foi classificado como rank E. O general Zhao Shan estava preocupado em vão, mas quase imediatamente um dos examinadores se vira para o examinador-chefe com suspeita e pergunta se ele acha que esse rapaz disse a verdade. Ele responde confuso. Não parece que ele estava mentindo, mas estava muito surpreso com seu caráter. Zhao Shan observa Lin Yuan e nota que, após alcançar resultados impressionantes, ele não parecia arrogante, o que é muito louvável. No futuro, outro mestre de alma de besta com enorme poder aparecerá. Nesse momento, perto do Palácio da Alma da Besta, inúmeros estudantes discutiam animadamente o exame iminente. A voz de Sumu soou de repente, enquanto ela gritava alegremente para Lin Yuan. Ela estava perto de uma árvore e acenava para ele com toda a força. Quando ela correu até Lin Yuan, ele imediatamente perguntou como tinha ido, se ela passou no exame. Sumu exclamou que, claro, ela passou e as notas eram boas. Lin Yuan perguntou se era mesmo assim, quantos níveis ela completou. Sumu respondeu com um sorriso. 9. Lin Yuan a olhou surpreso e observou que isso era realmente bom. Ele não esperava que ela completasse 9 níveis. Parece que seus poderes aumentaram mais do que ele esperava. Ela queria perguntar a ele sua avaliação, mas não sabia como, afinal, geralmente pessoas com rank E dificilmente passam no primeiro nível. Mais tarde, ela ficará muito surpresa. Lin Yuan, então, felizmente diz que o exame acabou. Eles não precisam mais pensar em notas. Ele também a convida para jantar para comemorar seu sucesso. Sumu sorri e estende a mão, exclamando que tudo bem. Então ela quer uma tigela grande de macarrão. Lin Yuan pergunta surpreso se é só isso, apenas uma tigela de macarrão. Sumu explica que está tão faminta que comerá tudo o que ele der. Então, Lin Yuan começa a pensar que o restaurante é longe. Eles perderão os anúncios das listas. Bem, Sumu pega a mão dele, começa a correr e diz com um sorriso que, de qualquer forma, os resultados já foram determinados, e o que será anunciado é apenas uma classificação. Lin Yuan concorda mentalmente e pensa que, não importa o que aconteça, ninguém pode superar suas notas. Sumu continua puxando a mão dele e grita que eles devem seguir mais rápido. Ela está com fome. Lin Yuan imediatamente responde que entendeu. À 1 da tarde, na praça do Palácio da Alma Bestial, entre a multidão, alguém grita e exige que as pessoas saiam do caminho. Os estudantes estão se perguntando quem é esse cara. Ele é Wu Mochuan, mestre de alma de besta de rank S, completou 7 níveis, o mesmo resultado do vencedor do ano passado. Ele é forte e deve ser o principal candidato deste ano. O talento de uma alma de besta de rank S é aterrorizante. Com esses resultados, ele será capaz de entrar em uma das melhores universidades. Bem nesse momento, Wu Mochuan pensa triunfantemente que uma personalidade excepcional como ele está atraindo atenção por todos os lados. Ele estava se preparando para este exame
e até pediu para os seus pais para comprar uma pílula cara a fim de maximizar o potencial da alma animal em um curto período. Então, um de seus amigos pergunta por que ele não viu Lin Yuan. Wu Mochuan responde confiantemente que não vale nem a pena perguntar. Obviamente ele estava se escondendo em algum lugar, ousando desafiá-lo com seu nível. Então o amigo exclama com um sorriso malicioso que Lin Yuan é tão engraçado, se estivesse no lugar dele, não ousaria dizer uma palavra e teria se enterrado no chão há muito tempo de vergonha. Outro amigo suspira e também acrescenta que gostaria de assistir a este espetáculo, mas Lin Yuan nem mesmo apareceu. Ele é um verdadeiro covarde. De repente, Wu Mochuan interrompe a conversa deles e diz: Ok, já que não quer sair, então ele permanecerá um covarde pelo resto de sua vida. Ele também pensa que a fuga de Lin Yuan é exatamente o que ele quer, para que ele não apareça novamente. Neste momento, a voz de Lin Yuan é ouvida, que se vira para Sumu e diz: Como ele disse, o restaurante era longe, mas ela queria comer lá. Ela responde com uma risada que tudo está bem. Eles estão apenas a tempo, mas ela comeu deliciosamente. Wu Mochuan se vira e os vê passando. Sumu sorri alegremente, enquanto Lin Yuan lhe diz algo. Wu Mochuan começa a ficar muito irritado e pensa que Lin Yuan é um idiota, como ele ousa aparecer na frente dele com Sumu. Wu Mochuan então se aproxima deles e pergunta irritado se este não é Lin Yuan. Ele está tão calmo, parece que a nota do teste não é ruim. Lin Yuan responde brevemente: Sim. Ele está completamente satisfeito. Um dos amigos de Wu Mochuan pergunta zombeteiramente se ele está feliz com isso. Tão modesto, deve ter sido difícil passar no primeiro nível. Outro amigo também sorri malevolamente. Você pode superar o primeiro nível sem nenhuma habilidade, e pergunta se há pessoas que não conseguiram. Aqueles ao redor que ouviram isso começaram a rir e dizer que não deveriam envergonhar Lin Yuan tanto. É ótimo que um cara de classificação E encontrou a coragem de participar do exame. Wu Mochuan se inclina em direção a ele, e apontando um dedo, lembra que ele não esqueceu da aposta deles, não é? Em resposta, Lin Yuan coça a cabeça e responde que ele quase esqueceu. Mas já que ele lembrou, Lin Yuan pergunta se ele está pronto para perder. Ao ouvir isso, Wu Mochuan começa a ficar muito irritado e exclama perder, como ele pode brincar com alguém como ele. Neste exato momento, o relógio bate exatamente 2 horas e as pessoas começam a gritar que as listas foram publicadas, os resultados dos exames anunciados, as perguntas imediatamente começaram. As listas foram anunciadas, então em primeiro lugar, Wu Mochuan imediatamente exclama alegremente: ele é o campeão deste ano. Ele então começa a ler a lista e vê que Sumu está em segundo lugar, e sua pontuação é 9 níveis passando no teste da besta. Ele olha para isso em perplexidade e se pergunta se ele tem o terceiro lugar. Há realmente 2 na frente dele. Ele lê a lista mais adiante e vê que está em terceiro lugar. O teste da besta foi passado. Wu Mochuan fica ainda mais surpreso. Sumu está em segundo lugar. Ela conseguiu passar no nível 9. Ele não esperava que o talento dela fosse maior que o dele. Não. Se ela completou 9 níveis e está apenas em segundo lugar, então que tipo de monstro está em primeiro? Gotas de suor escorrem pelo seu rosto de excitação. No grande anúncio é revelado que Lin Yuan recebeu uma classificação igual a 10 níveis de teste da besta. Wu Mochuan não consegue acreditar. Lin Yuan, como isso é possível? Como ele poderia passar 10 níveis com sua alma de besta de classificação E? As pessoas na multidão começam a se perguntar: quem é Lin Yuan? Ele é incrível por conseguir completar 10 níveis, só existem 10 deles no exame, certo? Sim, ele é um verdadeiro monstro. Ele não sabe que tipo de alma de besta Lin Yuan despertou, mas o poder dela atingiu um nível incrível, até mesmo superou Sumu e Wu Mochuan. Ela completou 9 níveis, mas infelizmente se deparou com um monstro. A coisa mais vergonhosa é que Wu Mochuan se gabou mais antes dos resultados serem anunciados, mas acabou apenas em terceiro lugar. Wu Mochuan agarra a cabeça com as mãos e está horrorizado. Neste momento, Lin Yuan se aproxima dele e lembra com um sorriso que ele disse que Wu Mochuan perdeu. Não é hora dele cumprir os termos da disputa. Então ele acrescenta com um sorriso:
Ele prefere comer o saco de cristais inferiores seco ou com tempero. De repente, uma multidão o vê e exclama com alegria: aqui está ele, Lin Yuan, que ficou em primeiro lugar. Sumu também olha para ele e pensa que sua classificação é maior que a dela. É por isso que quando ela disse seus resultados, ele não ficou surpreso. Mas a questão é, como ele fez isso? Wu Mochuan começa a gritar freneticamente que isso é impossível. Como um idiota de classificação E pode obter tal resultado? Ele trapaceou. Uma multidão ouve isso e começa o caos ao redor. As pessoas perguntam perplexas. Não é esse Wu Mochuan. Ele acha que Lin Yuan trapaceou. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é possível durante o exame. O número 1 enganou a todos. Não é essa Sumu. Ela também está lá. Lin Yuan ouve isso e pergunta irritado. Ele trapaceou. Wu Mochuan realmente acha que ele faria tal coisa para vencer. Mas Wu Mochuan começa a gritar de volta que Lin Yuan tem uma alma de besta de classificação. E como então ele conseguiu passar nos 10 níveis do teste da besta? As pessoas ouvem isso e começam imediatamente a se perguntar. É uma alma de besta de classificação. E não é a coisa mais fraca, como ele conseguiu completar 10 níveis, ele realmente trapaceou. Isso é uma simulação de combate real, e nada do mundo exterior pode ser trazido para dentro. A decepção é dificilmente possível. Long aparece ao lado de Lin Yuan e olha ao redor em surpresa. Suspira e diz que dúvidas surgiram. Lin Yuan então se vira para Wu Mochuan e pergunta quem disse que uma alma de besta de classificação E não poderia passar no exame. Isso não está escrito em lugar nenhum nos livros de referência, certo? Mas Wu Mochuan continua a insistir em sua própria opinião e grita que Lin Yuan não deve ser complacente. Ele vai apresentar um pedido ao tribunal do Palácio da Alma da Besta e expor os tristes métodos que Lin Yuan usou. Lin Yuan pergunta sobre o tribunal. Long explica que se os candidatos têm dúvidas sobre a avaliação, eles podem seguir ao tribunal do Palácio da Alma da Besta, mas a reunião é raramente realizada pelas avaliações dos outros. Então, Lin Yuan se vira para Wu Mochuan e resolutamente diz que ele pode fazer o que quiser, mas se descobrir que ele não é culpado, então Wu Mochuan não esquecerá de cumprir os termos da disputa. Long também acrescenta que uma alma de besta de classificação S não é boa em perder. Wu Mochuan responde apontando o dedo para Lin Yuan novamente e gritando como ele ousa. De repente, alguém pergunta qual é todo o barulho do lado de fora do palácio. Então, as pessoas veem uma pessoa caminhando em direção a eles. Acima da pessoa, um urso aparece com a boca bem aberta. As pessoas o veem e exclamam: Examinador Zhao Shan. Long também nota sua surpresa, como esperado de um mestre de alma de besta de classificação. Senhor, seu poder de supressão é muito poderoso. Lin Yuan também vê isso e pensa sobre isso. Um mestre de alma de besta de classificação, senhor. As pessoas na multidão começam a exclamar novamente. É este o examinador-chefe Zhao Shan. Disse que seu urso grande e feroz já alcançou o nível de um senhor de 7 estrelas. Ele não pode estar entre todos os mestres de alma de besta de classificação. Senhor, ele é bastante forte. Certo, ele é um mestre talentoso que decidiu vir aqui como examinador. Zhao Shan se aproxima e pergunta ameaçadoramente se ele ouviu que alguém quer seguir ao tribunal. Wu Mochuan se aproxima dele e abaixa a cabeça, e responde que quer abrir um processo porque acredita que a avaliação do estudante Lin Yuan é infundada. Ele então se vira e aponta o dedo para Lin Yuan e exclama que ele despertou uma alma de besta de classificação E, mas foi capaz de passar em 10 níveis. Isso não é normal. Nesse sentido, ele gostaria de pedir ao Palácio da Alma da Besta uma explicação razoável, mas Zhao Shan explica que por acaso ele estava presente no exame de Lin Yuan e assistiu a tudo o que aconteceu do início ao fim, ele não encontrou nada de incomum. Zhao Shan pergunta a Wu Mochuan se ele quer dizer que ele ajudou Lin Yuan a trapacear. Wu Mochuan imediatamente tenta explicar tudo. Zhao Shan é o orgulho de Zenhai. Ele não ousará duvidar dele. Mas a alma da besta despertada por Lin Yuan foi classificada como um talento de classificação E. Ele acha que todos os presentes estão absolutamente claros sobre o que isso significa. Alguém na multidão também pergunta como ele foi capaz de completar 10 níveis com tal alma. Zhao Shan continuou.
Então, ele acha que o examinador Zhao Shan pelo menos deveria liberar o vídeo do candidato Lin Yuan. Infelizmente, vamos ficando por aqui, pessoal. Mas se gostaram do vídeo, deixem bastante comentários pedindo mais e apertem no botão do like para ajudar a divulgar mais o canal. Espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima, até mais.